Olá, seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos dando aqui uma continuidade na aula sobre os métodos de separação de misturas. Na primeira aula já falamos sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas e nesta aula vamos dar uma continuidade falando dos métodos de separação de misturas homogêneas. Uma mistura homogênea nós conhecemos. Uma mistura homogênea é aquela que nós conseguimos apenas observar uma e única fase, diferentemente de uma mistura heterogênea onde nós conseguimos observar mais do que uma fase. Então, nesta aula vamos falar concretamente os métodos que nós devemos usar para separar estas misturas homogêneas, uma vez que numa mistura homogênea nós não conseguimos identificar componentes da mistura. Se nós temos uma mistura de água e sal, por exemplo, água salgada, nós não vamos conseguir identificar o sal, a não ser que esta mistura entre em contato com a nossa língua, só assim é que iremos sentir que na mistura nós temos sal. Mas fora disso, nós não vamos conseguir identificar se esta água é salgada, ou seja, se contém lá sal. Então, como é que nós podemos separar água e sal, uma vez que nós não conseguimos observar este sal? Então, depois dessa aula, você será capaz de identificar uma mistura homogênea e identificar também imediatamente o seu método de separação. Nestes métodos de separação das misturas homogêneas, também vamos começar, ou seja, vamos dividir em sólido, 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 líquido, né? Mistura de gases. Então, aqui nós primeiramente vamos falar de uma mistura homogênea em que componentes são sólidos. Ou seja, eu tenho aí uma mistura sólida, mas que seja homogênea. Um dos exemplos de uma mistura homogênea aí, onde os componentes são sólidos, é uma liga metálica. Por exemplo, o bronze. Bronze é uma mistura de metais. Nós temos lá o cobre e estanho. Então, quando nós levamos o cobre e estanho, juntamos, nós formamos o que? Bronze. Então, bronze é uma mistura homogênea. No bronze nós temos lá cobre e estanho como componentes da mistura. Então, se nós nos depararmos com uma mistura sólida, que método nós devemos usar para separar este tipo de mistura? O método mais adequado para separar uma mistura em que nós temos lá os componentes sólidos é a fusão fracionada. Nós conhecemos o que é fusão, é transformarmos um sólido em líquido. Então, o que deve ser a fusão fracionada? A fusão fracionada é um método de separação de misturas, onde este método baseia-se no ponto de fusão. Ponto de fusão, aquela temperatura em que um sólido começa a se transformar para líquido. Se nós temos um plástico, estamos a queimar, aquele momento em que este plástico começa a derreter, começa a sair do estado sólido para líquido, então esta temperatura nós podemos considerar como sendo o ponto de fusão. Então, fusão fracionada baseia-se no ponto de fusão dos componentes da mistura. Por exemplo, se nós tivermos aqui uma mistura de alumínio e chumbo, eu tenho aqui um tambor. Então, nesta mistura, eu quero separar. Eu tenho aqui uma mistura de alumínio e chumbo e eu quero separar. Eu já sei que aqui eu tenho uma liga metálica, é uma mistura homogênea. Então, como é que eu posso separar esta liga de alumínio e chumbo? Para eu separar, eu tenho que submeter a uma temperatura bem alta, capaz de derreter esta mistura de alumínio e chumbo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou submeter no forno. Vou colocar esta mistura em altas temperaturas. Então, o que é que vai acontecer se eu colocar no forno esta mistura? Primeiro, nós devemos conhecer o ponto de fusão destes componentes. Ponto de fusão de alumínio é de 660, aproximadamente 660 graus Celsius. E do chumbo é aproximadamente 327 graus Celsius. 327 graus Celsius. Esta aqui é a temperatura em que alumínio começa a sair do estado sólido para
líquido. E o chumbo também é a temperatura em que começa a sair do estado sólido para o estado líquido. Então, se eu coloco esta mistura de alumínio e chumbo num forno, o que é que vai acontecer? Se este forno inicia a 0 graus Celsius, depois começa a subir 10, 20, 50, 100, 150, 200. Quando chega a esta temperatura de 327 graus Celsius, o chumbo vai começar a derreter, porque já chegou no seu ponto de fusão, já chegou no seu ponto em que ele começa a se transformar no estado sólido para líquido. Então, se eu tiver aqui esta mistura, o que é que vai acontecer? O chumbo vai começar a sair da liga, vai começar a se separar do alumínio. Então, eu poderia arranjar uma forma do chumbo escapar do forno, né? Então, nós teríamos aqui primeiro a sair aquela substância que irá derreter primeiro, que é o chumbo, porque apresenta um ponto de fusão menor. Então, nós teríamos aqui o chumbo a sair. Veja que no momento em que a temperatura do forno aumenta, não é? E chega a esta temperatura de 660 graus Celsius, que é o ponto de fusão do alumínio, iria começar a derreter o alumínio. Eu poderia procurar maneiras de manter esta temperatura de 327 graus Celsius só para tirar o chumbo da liga. Então, eu teria aqui a separação do alumínio e do chumbo, submetendo esta mistura em altas temperaturas, no sentido de eu obter a fusão de uma das substâncias e daí ficando mais fácil para mim em separar a mistura. Depois, a outra mistura é quando eu tenho uma mistura de gases, quando eu tenho uma mistura de um gás e um gás. Como toda mistura de gases forma uma mistura homogênea, como é que eu posso separar componentes de uma mistura gasosa? Um dos exemplos de uma mistura gasosa nós podemos dar aí o ar, não é? O ar atmosférico, este ar que nos rodeia. No ar nós temos aí uma mistura de gases. Temos lá oxigênio, dióxido de carbono, gás argônio. Então, eu tendo o ar atmosférico, como é que eu posso separar este oxigênio da mistura? Como é que eu posso separar este nitrogênio? Como é que eu posso separar este gás argônio? Uma das formas de nós separarmos uma mistura gasosa é usando este método de separação de mistura, condensação fracionada. A condensação fracionada também é chamada de liquefação. Então, em que consiste a condensação fracionada ou liquefação? A condensação fracionada consiste em transformarmos o gás em líquido. É transformarmos o gás em líquido, é condensarmos o gás. Nós já vimos que a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, que é o mesmo que liquefação. Então, a condensação fracionada vai consistir, né, em submetermos esta mistura gasosa em baixas temperaturas. Nós sabemos que basta nós diminuirmos a temperatura de uma substância, esta substância passa para o outro estado. E se for este caso de um gás, não é? Se nós abaixarmos a temperatura de um gás, o gás transforma-se em líquido. Podemos dar esta ilustração aqui para percebermos melhor. Temos aqui sólido, depois temos líquido, depois temos o estado gasoso. Se nós aumentarmos a temperatura de um sólido, ele se transformará em líquido. Neste sentido, eu estaria a aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura de um sólido, ele transforma-se em líquido. Se eu aumentar a temperatura de um líquido, ele evapora, não é? Ou seja, transforma-se em gás. Aqui eu estou a aumentar a temperatura. Estou a aumentar a temperatura. Se eu diminuir a temperatura de um gás, eu passarei a ter um líquido. E se eu diminuir a temperatura de um líquido, eu terei um sólido. Nós podemos dar o exemplo do nosso gelo. O gelo está no estado sólido, nosso gelo mesmo, a água no estado sólido. Se nós queremos derreter este nosso gelo, nós aquecemos ou podemos colocar no sol, né? Ao colocarmos no sol, nós estaríamos a aumentar, estaríamos a aplicar
uma certa temperatura ao nosso gelo. Então, se nós aumentarmos a temperatura do gelo, ele vai se transformar em líquido. O gelo vai derreter. E se este líquido eu continuar a aumentar a temperatura, eu terei um gás. Então, se eu quero retroceder, levo o gás, diminuo a temperatura do gás, eu terei o quê? Um líquido. E se eu tiver um líquido também e diminuir a sua temperatura, eu terei um sólido. Nós sabemos que na geladeira a temperatura é baixa. A temperatura na geladeira tende a baixar cada vez mais. Então, se eu coloco lá um líquido, ele transforma-se em sólido, transforma-se em gelo. Então, a condensação fracionada baseia-se basicamente em diminuir a temperatura de um gás. Por exemplo, nesta mistura do ar, né? Eu tenho lá oxigênio e dióxido de carbono. A mistura de ar. Um dos componentes do ar é o dióxido de carbono e oxigênio. Estes aqui são componentes do ar. Nós temos outros componentes. Então vamos considerar estas duas substâncias. Como é que eu conseguiria oxigênio do ar? Para eu conseguir, eu tenho que diminuir a temperatura deste ar. Diminuindo a temperatura deste ar, eu sei que para o oxigênio, se eu chego numa temperatura de menos 222,65 graus Celsius, ele transforma-se em líquido. O gás oxigênio, nestas temperaturas, ele transforma-se em líquido. E o dióxido de carbono, com uma temperatura baixa de 56,6 graus Celsius, ele transforma-se em líquido. Então, eu iria baixar a temperatura deste ar. Se eu chego numa temperatura de menos 56,6 graus Celsius, eu sei que terei aí o dióxido de carbono líquido. Ou seja, eu terei aí o primeiro líquido a sair, que será o dióxido de carbono no seu estado líquido. E daí eu já poderei separar o dióxido de carbono do oxigênio. Então é mais ou menos assim como a condensação fracionada funciona. Depois, outro tipo de mistura é quando nós temos um componente sólido e outro componente líquido. Como é que nós podemos separar esta mistura em que nós temos aí um sólido e um líquido? Em que este sólido está dissolvido no líquido. Para que forme uma mistura homogênea de um sólido e líquido, é preciso que o sólido esteja dissolvido no líquido. Nós podemos dar um exemplo aí de água e sal, né? Água salgada. O sal está dissolvido na água. Sempre o sólido deve estar dissolvido no líquido. Então, quais são os métodos eficazes que nós podemos usar para separar esta mistura de sólido e líquido? O primeiro método é a cristalização. A cristalização é o método que consiste em evaporar a mistura. Então, ao evaporar a mistura, a substância líquida fica totalmente evaporada e a substância sólida fica cristalizada. Então, aqui haverá cristalização do sólido. É o caso dessa mistura de água salgada. Para a obtenção do sal lá no mar, o que aqueles senhores usam é a cristalização. Eles fazem umas pequenas represas onde lá tem água salgada e depois o que fazem? Estas represas são incididas por raios solares, ou seja, são aquecidas por raios solares. E este raio solar vai fazer com que esta água que está misturada aqui com este sal evapore, né? Haverá aqui evaporação da água e finalmente nós teremos aqui apenas o cloreto de sódio, que é o nosso sal da cozinha. Então, a cristalização é o método em que se usa para a obtenção do sal do mar. Então, eu tenho aqui água, né, em forma de vapor, e o que eu terei aqui apenas é o cloreto de sódio, e assim nós conseguimos obter este sal da cozinha através deste processo de cristalização, que consiste em aquecermos a mistura e o líquido deve evaporar da mistura e finalmente ficarmos com o sólido cristalizado. Depois nós temos aí a destilação simples. A destilação simples também é um método de separação de mistura, né, que se baseia em ponto de
ebulição. Nós conhecemos o que é ponto de ebulição, aquela temperatura em que uma substância líquida começa a passar para o estado gasoso. Nós conhecemos que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, a água começa a sair do estado líquido para o estado gasoso. Deste modo, a destilação simples baseia-se em ponto de ebulição destes componentes da mistura. Nós podemos dar este exemplo aqui da água salgada. Se nós levarmos água salgada e tivermos um sistema aqui de destilação, onde nós temos aqui vela, isto aqui é vela ou é uma fonte de calor, qualquer fonte de calor, e depois tenho aqui este balão em que aqui tenho uma conexão que vai até nesta parte. Se eu tiver aqui a minha mistura de água salgada, o que é que vai acontecer? Se eu tiver aqui a mistura e eu começar a aquecer esta mistura, eu terei a água transformando-se em vapor. Eu terei aqui vapor que vai passar neste tubo. Ao chegar nesta parte, eu tenho que transformar este gás em líquido. E para eu transformar um gás em líquido, nós já falamos, eu tenho que baixar a sua temperatura, eu tenho que arrefecer, eu tenho que transformar este gás em líquido, eu tenho que condensar. E para isso, eu tenho que usar aqui um condensador de água. Eu vou conectar esta parte com um condensador, ou seja, eu vou submeter este tubo na água, né? Mas deve ser de uma forma fechada. Quer dizer, vamos ter aqui um tubo dentro de um tubo. Eu tenho que trazer aqui um outro tubo fechado, né? Em que dentro deste tubo fechado vai passar este tubo que passa este gás. Então, o que é que vai acontecer? Ao chegar nesta parte, este gás será condensado, será transformado em estado líquido. Depois pode-se recolher nesta parte. Vale ressaltar que nesta parte do condensador, esta parte devemos ter um fluxo de água. Neste caso, eu tenho que ter uma entrada de água e tenho que ter aqui uma saída. Nesta parte, eu irei conectar com uma torneira e nesta parte eu tenho que ter uma saída. Isso para que esta água não fique aqui de uma forma estacionária e comece a aquecer, né? E se esta água aqui do condensador começa a aquecer, nós não teremos aí a condensação, não teremos a transformação deste gás que irá passar deste tubo. Então, devemos ter aí um fluxo de água entrando e saindo noutra parte. Depois de toda a água evaporar, eu terei aqui a cristalização do sal. Então, é mais ou menos assim como funciona a destilação simples. Depois nós podemos ter aí uma mistura em que é formada por um líquido e um líquido. Nós temos aqui uma mistura homogênea de líquido e líquido. São componentes miscíveis, são substâncias miscíveis, substâncias que se misturam, né? Então, como é que nós podemos separar esta mistura? Um dos exemplos podemos dar aí, se nós tivermos um álcool e água. Nós sabemos que o álcool e água são substâncias miscíveis, eles se misturam. Numa mistura em que nós temos álcool e água, nós não vamos conseguir identificar onde é que está o álcool, onde é que está a água. Ou seja, vai formar aqui uma mistura homogênea. Então, para esse tipo de mistura, nós usamos este método que se chama destilação fracionada. A destilação fracionada é um método parecido com a destilação simples, que também baseia-se no ponto de ebulição das substâncias, mas para este caso da destilação fracionada, nós temos um detalhe a mais. Lá na destilação simples, nós tínhamos este balão que está sendo aquecido aqui, conectado diretamente com o condensador, mas aqui adiciona-se esta coluna que se chama coluna de
fracionamento. Então nós temos aqui coluna de fracionamento e aqui por cima temos termômetro. Este termômetro que irá medir a temperatura. Então, como é que funciona a destilação fracionada? Vamos considerar dois líquidos A e B. Dois líquidos A e B, em que esses líquidos têm pontos de ebulição diferente. Vamos considerar o líquido A tendo 80 graus Celsius como seu ponto de ebulição, o ponto em que este líquido vai começar a se transformar em gás ou vai passar para o estado gasoso, e o líquido B vamos considerar como 60 graus Celsius como o seu ponto de ebulição. Então, se eu coloco aqui A mais B, eu tenho aqui uma mistura de A mais B, eu vou aquecer esta mistura, no sentido do que transformar-se em gás, depois passar por aqui, encontrar aqui o condensador, transformar-se em líquido e eu coletar aqui o primeiro líquido que irá evaporar. Mas o que se verifica ao aquecer estas misturas, verifica-se que muitas misturas são azeotrópicas. Misturas azeotrópicas são aquelas que apresentam ponto de ebulição constante. O que nós esperávamos é que ao aquecermos esta mistura e quando chegasse aqui uma temperatura de 60 graus Celsius, este líquido B iniciasse a evaporar, mas não é o que se verifica. O que se verifica é que as duas substâncias vão evaporar juntos. As duas substâncias vão começar a evaporar juntos, ou seja, eles têm um ponto de ebulição constante. Por isso é chamado de uma mistura azeotrópica, que possui um ponto de ebulição constante. Então, eu ao aquecer esta mistura, as duas substâncias vão evaporar ao mesmo tempo. Mas a substância B vai evaporar mais do que a substância A, porque possui um ponto de ebulição menor. Então, a substância B, ao evaporar, vai conseguir vencer estas colunas de fracionamento. Quando este líquido começa a evaporar, o gás tem que vencer estas colunas. Vejam que ele deve percorrer vencendo estas colunas de fracionamento. Ele deve vencer a primeira coluna, depois a segunda, a terceira, até encontrar este tubo que vai até no condensador. Então, esta substância B, ou este líquido B, por evaporar mais, ele vai conseguir vencer todas estas barreiras, né, até entrar neste tubo onde vai ser condensado e depois transformado em líquido e posteriormente ser coletado nesta parte. Então, o que vai acontecer com o líquido A? O líquido A vai evaporar pouco e não vai conseguir vencer estas colunas de fracionamento. O que vai acontecer? Ele, ao subir, uma vez que a temperatura daqui é maior que daqui, ou seja, o gás quando sobe, ele é arrefecido, e nós sabemos que quando um gás é arrefecido, ele transforma-se em líquido. Então, antes de chegar neste tubo que está conectado com o condensador, o líquido A na forma gasosa será arrefecido e será devolvido novamente para este balão que está sendo aquecido. Então, aqui a temperatura vai aumentando e o líquido B será evaporado completamente. E como é que eu vou saber se este líquido B já foi evaporado completamente? Aqui temos um termômetro. Então, eu vou avaliar a leitura do termômetro. Eu sei que o ponto de ebulição do líquido A é 80 graus Celsius. Então, depois deste líquido B ser evaporado completamente, vai ficar aqui apenas o líquido A. Se no balão atingir uma temperatura de 80 graus Celsius, ele será capaz de vencer todas estas barreiras. E ao chegar neste ponto, onde encontra este termômetro, o termômetro vai fazer uma leitura de 80 graus Celsius e eu vou saber que o vapor do líquido A já venceu todas as barreiras para ser condensado. Neste sentido, eu já terei uma indicação de que a separação destas substâncias já foi feita com sucesso. Então, é mais ou menos assim como funciona
a destilação fracionada. Uma aplicação da destilação fracionada é no destilamento do petróleo bruto. O que é que acontece lá no fracionamento do petróleo? Em vez de nós termos aqui apenas uma saída, aqui um tubo apenas conectado com este condensador, nós teremos aqui vários tubos. Esses tubos que vão indicar o quê? A saída da gasolina, a saída do querosene, a saída do diesel, a saída do óleo lubrificante e outros combustíveis obtidos a partir do petróleo bruto. Então é isso, esta aqui foi a aula sobre os métodos de separação de misturas. Caso fique uma dúvida aí, pode deixar nos comentários ou pode acessar aí a nossa página do Facebook, pode deixar lá a dúvida. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Não se esqueça de subscrever-se aí no canal caso não seja subscrito e ativa o sino de notificações para receber outras aulas de química. Bons estudos aí e até a próxima aula.